Fala pessoal, vamos agora para mais uma aula de eletromagnetismo. Nessa aula a gente vai começar a ver sobre campo elétrico, ver o efeito de cargas distribuídas promovendo o campo e finalizar com torque e energia potencial em dipolos. Primeiro eu tentei simular aqui um desenho bem à mão mesmo, no mouse no caso, no sentido do campo elétrico promovido por essas cargas aqui em vermelho. Então o que a gente precisa saber? Cargas positivas geram campo elétrico se afastando do centro, certo? Então aqui, essa carga ela vai perceber o campo elétrico promovido por essa carga Qzão aqui, positiva, indo se afastando. O mesmo ocorre com essa carga positiva aqui. Essas cargas em azul a gente chama carga de prova, porque elas vão ser as cargas que a gente vai poder provar algumas coisas ou analisar o comportamento para deduzir algumas coisas sobre a carga que está gerando o campo elétrico. Então, em resumo, cargas positivas geram campo elétrico se afastando e cargas negativas geram campo elétrico se aproximando em direção ao centro, certo? Uma coisa que é bom lembrar é que nem sempre o campo a direção do campo elétrico, o sentido do campo elétrico vai estar na mesma direção da força elétrica. Então, por exemplo, aqui a gente tem carga positiva com carga negativa, a força é atrativa. Então, haveriam dois vetores aqui de força, um apontando para o outro. E nesse caso, como as cargas são iguais, positiva e positiva, a força é na direção contrária da outra carga, né? É se afastando. O mesmo, analogamente, ocorre aqui, cargas iguais, né? A força é se afastando, e cargas diferentes, a força é atrativa. E essas setas que a gente observa aí são chamadas linhas de campo. Elas simplesmente representam a direção do campo elétrico nessas configurações. Então aqui, por exemplo, a gente pode pensar, se não existisse essa carga negativa aqui, ou seja, se só existisse essa isolada no espaço, todas essas setas elas seriam retilíneas, não haveria nenhuma curva como tem aqui, e todas seriam igualmente separadas, né? Porque não haveria nenhuma influência de outra carga. Mas como existe essa negativa aqui, as linhas de campo que saem de uma carga positiva vão se direcionar para essa carga negativa aqui. Que é um esquema parecido, só para a gente observar que setas saindo de uma carga significa que essa carga é positiva, se forem linhas de campo, né, e setas entrando significa que a carga é negativa. E agora, para a parte matemática, a gente tem que saber. Semelhante ao que a gente viu em física fundamental, da força gravitacional, a gente tinha que o peso dividido pela massa vai ser igual à gravidade. Não era isso? Aqui a fórmula é semelhante. Na aula passada a gente viu a lei de Coulomb. E no caso, para a gente encontrar a fórmula do campo elétrico, a gente só divide pela carga da carga de prova. Aqui era para ser aquele K, né? É 1 sobre 4πε0, que esse K é a constante elétrica, vale aproximadamente 8,99 ou 9 vezes 10 a nona. Se não me engano, é 9 vezes 10 a nona. A gente cancela a carga de prova que teria aqui na força da lei de Coulomb. E o que nos resta, né? Vai ter a constante elétrica, a carga, na verdade aqui é o módulo da carga que está gerando o campo elétrico, e D é a distância entre o centro da carga que está gerando o campo elétrico até o ponto que a gente está analisando. Lembrando que esse ponto ele pode ser uma outra carga, né? E aí a gente vai ver a interação entre eles. Antes da gente ir para o efeito de cargas distribuídas, vamos observar esse caso aqui, que é uma placa infinita. O que a gente pode pensar? Imagina cada ponto dessa placa como sendo uma carga pontiforme, né? Um infinitésimo de carga. Como a gente viu aqui, as cargas, se não existissem outras ao redor, elas teriam esses vetores, essas linhas de campo, igualmente separadas.
para todas as direções no espaço, certo? Só que aqui, cada carga que está perto uma da outra vai cancelar os efeitos em algumas direções e vai resultar somente os vetores que estão na direção normal. E a gente representa dessa forma aqui. Aqui é uma visão lateral, é mais fácil da gente ver. Então aqui, essa placa está carregada positivamente, significa que as linhas de campo vão ser saindo. E aí qualquer carga que a gente colocar desse lado direito da placa, vai sentir uma linha de campo apontando para a direita. Se a gente colocar uma carga à esquerda, a carga vai sentir uma linha de campo apontando para a esquerda. É basicamente isso. Outra coisa interessante que a gente pode usar é o princípio da superposição e também as noções de simetria para essa configuração aqui de cargas pontiformes. O que a gente precisa saber? Esses aqui são dois quadrados, né? Esse aqui está um pouco inclinado, mas se a gente observar, ó, em relação a esse ponto P, essa carga menos Q e essa carga menos Q, elas têm a mesma distância até o ponto P. Como a carga é igual e a distância é igual, para essas duas cargas aqui, o campo elétrico que elas vão gerar vão se cancelar. Então, por exemplo, como a carga aqui é negativa, o campo elétrico é desse ponto P apontando para a carga, né? E aqui a mesma coisa. Só que como eu argumentei, a carga é igual e a distância é igual. Isso vai fazer com que tenha dois vetores aqui na mesma direção, mas em sentidos opostos, no mesmo módulo, então a gente meio que cancela os efeitos deles. O mesmo vai ocorrer para o resto das cargas desse quadrado interno. Algumas cargas aqui, que são essas superiores, também vão se cancelar os efeitos, pelo mesmo motivo, simetria e superposição. Só que essas daqui, elas não vão se cancelar porque o módulo da carga é diferente. A distância entre elas e o ponto P é igual, mas a carga, o módulo da carga é diferente. Então aqui a gente vai ter um vetor, vamos chamar, na verdade, um vetor com tamanho x. E como aqui essa carga aqui é a metade dessa, esse vetor vai ter um tamanho x sobre 2, né? Porque a gente está pensando que o vetor ele simboliza a intensidade, o tamanho do vetor simboliza a intensidade do nosso campo elétrico. Então, no final, quando a gente fizer a soma vetorial, né, que é uma subtração de vetores, a gente vai ter um vetorzinho aqui, sendo qual seria o módulo desse vetor? Como a gente viu, o campo elétrico ele é a constante elétrica vezes a carga, no caso aqui seria a carga resultante, né, que seria Q, que é 2Q menos Q, porque o sentido do vetor é diferente, dividido pela distância ao quadrado. A distância é essa distância aqui, seria o lado do quadrado sobre 2. Mas o que a gente precisa saber a gente pode utilizar esse princípio da superposição, que nos indica que o efeito de qualquer carga em um ponto pode ser aplicado independente dos outros pontos. E a gente soma todos esses efeitos e faz os devidos cancelamentos para simplificar o problema. E também utilizando simetria, né, para cancelar efeitos de sentidos contrários. Agora vamos ver sobre dipolo. Antes a gente viu o efeito de uma carga em um ponto. Mas essa estrutura aqui, que é uma carga positiva e uma carga negativa, ela é chamada dipolo elétrico. E esse dipolo, ele promove um campo elétrico na região, né, que a gente está analisando. Então aqui tem algumas medidas interessantes. A distância entre uma carga e outra do dipolo é D. A distância entre a carga negativa e o ponto que a gente está analisando é R-. A distância entre a carga positiva e o ponto que a gente está analisando é R+. E aqui é a representação dos campos elétricos, certo? Como a carga positiva está mais perto do ponto, ou seja, a distância é menor, o valor do campo elétrico é maior. Enquanto que a carga negativa é menor, o valor do campo elétrico é menor. Certo? Então vamos lá. Como a gente viu aqui, são vetores em sentidos opostos. Então a soma vetorial, o efeito vetorial aqui, é uma subtração de vetores. Vai ser o campo elétrico gerado pela carga positiva menos o campo elétrico gerado pela carga negativa. E a gente substitui as fórmulas. Aqui, como eu falei para vocês, módulo da carga, para as duas é Q, né?
E aí a gente vai ter que substituir agora o valor dos R's, R mais e R-. Observando aqui, a gente pode deduzir que R mais é esse Z menos a metade do D, que é como está aqui. E o R menos é esse Z mais a metade do D, que é como está aqui. Certo? A gente vai evidenciar o Q sobre 4πε0, que é essa partezinha aqui. E aí, observem, nesses dois termos, a gente vai ter Z, só que como tem o expoente 2, vai ser Z duas vezes. Então, a gente consegue evidenciar Z ao quadrado desse termo e evidenciar Z ao quadrado desse termo, nos restando essa expressão aqui. Agora, a gente vai fazer um MMC. Aqui, vamos esquecer esse expoente 2 aqui por um momento. Isso aqui é um produto notável, quando a gente for fazer o MMC. Quando a gente fizer o produto de 1 menos D sobre 2Z vezes 1 mais D sobre 2Z, é aquele produto notável A menos B vezes A mais B, que vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Só que toda essa expressão, esse produto, vai estar elevado ao quadrado, né? Por causa da regra lá da exponenciação. E aí fica dessa forma. Só que depois de fazer o MMC, a gente vai, esse termo aqui, ele vai para o numerador e esse termo aqui vai para o denominador. Multiplicando por menos 1, né? Todo o termo que está aqui e efetuando a operação no numerador, a gente vai ficar com 2D sobre Z. E aí a gente está interessado em uma situação em que o Z é muito maior do que esse Dzinho aqui, certo? Isso significa o quê? Que D sobre 2Z tende a zero porque Z é muito maior do que D. Então a gente ignora essa parte aqui da fórmula. A gente vai ficar com Q sobre 4πε0 Z ao quadrado vezes esse 2D sobre Z. O Z que está aqui dividindo o numerador vai passar multiplicando esse Z ao quadrado aqui, Z ao cubo. Esse 2 vai cortar com 4 aqui de baixo, vai ficar 2. E esse Q vezes D aqui, existe um termo para ele, que é o momento dipolar elétrico, e a gente representa pela letra P, é um vetor, que vai no sentido da carga negativa para a carga positiva. E essa é a expressão do campo elétrico por dipolo elétrico, certo? Agora, linha de carga. Quando a gente tem essas distribuições infinitesimais, a gente pode pensar assim, a gente vai lembrar do cálculo, né? Então, qual é a ideia sempre? A gente vai analisar o efeito de uma porção infinitesimal de carga em um determinado ponto que a gente quer saber. E aí, aplicando, a gente vai utilizar a mesma fórmula, que é essa daqui, como se fosse uma carga pontiforme. E depois a gente vai somar todas as contribuições de carga. Só que percebam o seguinte, para essa distribuição infinitesimal, a gente vai ter uma separação de componentes entre D é cosseno de θ e D é seno de θ. Só que a gente somar todas as contribuições DE vezes seno, a gente vai ver que vão ser vetores de mesmo módulo, só que vão ter todos os sentidos diferentes e opostos. Ou seja, essa que está aqui vai se cancelar com a simétrica dela. Então, todo o campo elétrico gerado nesse ponto P, ele vai ser simplesmente uma soma infinitesimal dos componentes DE vezes cosseno de θ. Certo? Então, esse é o argumento principal. Vamos aqui para as contas. Comecei falando que um infinitésimo de carga vai se relacionar com um infinitésimo de comprimento. Ou seja, a gente vai ter esse lambda aqui, que representa a densidade linear de carga. E aí, a gente vai escrever o nosso DE, que essa porção aqui de carga vai ter uma carga infinitesimal dq, e a distância dessa carga até o ponto P é r, como a gente vê aqui nesse triângulo. Dessa forma, a gente consegue, por Pitágoras, o valor de r em função de rzinho, né? Em função de rzão e z, que é isso aqui. E a gente substitui o dq por lambda ds. Multiplicando pelo cosseno de θ, como está aqui, o cosseno de θ é z sobre r, certo? O r é raiz dessa expressão aqui, o rzinho, né? Por Pitágoras. E aí a gente vai substituir os valores aqui e multiplica tudo, chegando nessa expressão aqui.
Para facilitar os cálculos da integração, né, que agora a gente vai somar todas as contribuições infinitesimais. Ou seja, a gente vai integrar. Então, a gente faz o quê? Coloca para fora da integral tudo que for constante. Então, vai sair z, lambda, 4π, ε0, z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a esse expoente aqui, 3 meios. Sobra só o quê? ds dentro da integral. Só que a gente está integrando de um comprimento zero até o comprimento total desse anel, né? Que é essa estrutura aqui de distribuição de carga. Que é, esse anel tem comprimento total 2πr. Ou seja, o valor da nossa integral aqui vai ser 2πr, como está escrito aqui. E aí observem que esse lambda ele é uma relação entre carga e comprimento. Então, para o comprimento total, a gente vai ter a carga total, que é meio de coesão. Então, a gente substitui lambda vezes o comprimento total do anel pela carga total do anel. E essa é a expressão do campo elétrico para o anel carregado, certo? Uma coisa interessante é que se esse Z for muito grande, deixa eu ver se faz sentido. Se esse Z for muito grande, esse ponto P enxerga o nosso anel como se fosse uma carga só. Uma carga pontiforme. Vamos observar. Se o Z é muito grande em relação a R, esse R é como se não fosse nada. Z ao quadrado elevado a 3 meios vai dar Z ao cubo. Cancela Z com Z, a gente vai ter o K, né, que é 1 sobre 4πε0, vezes o Q, que é a carga toda do nosso anel, dividido pelo Z ao quadrado. Então, funciona, né? Certo. Agora, para o arco carregado. A gente viu um anel completo. E se fosse só um arco? A ideia, como eu falei, é a mesma, só que aqui tem um truque a mais. A gente também vai utilizar a questão da simetria, né? Porque uma mesma carga que está simétrica a esse eixo horizontal vai produzir uma componente vertical e uma componente horizontal. De tal forma que quando a gente somar todas as contribuições de carga, vai ter somente uma componente horizontal. Ou seja, a gente vai ter que somar de novo todos os dE cosseno de θ. E então vamos aqui, ó. Novamente, o truque é um infinitésimo de carga está relacionado com o infinitésimo de comprimento por uma constante, que a gente chama de densidade linear de carga. Só que esse ds, se vocês lembrarem, tem uma identidade, que o comprimento ele é o produto do raio vezes o ângulo, né? Que é o r de θ aqui escrito. Novamente, a gente escreve o infinitésimo de campo, que é dado por essa expressão, e substitui o dq, né? Que é o infinitésimo de carga. Como eu argumentei, a gente vai precisar das contribuições horizontais, que é o dE vezes cosseno. Integrando todos esses dEs, o que a gente pode pensar aqui? Quais vão ser os limites de integração, né? A gente pode pensar que começa aqui do menos π sobre 2 e vai até o π sobre 2, certo? Ou seja, digamos, é uma viagem do vetor em uma meia volta. Então, a gente vai do menos π sobre 2, com uma meia volta a gente chega no π sobre 2, certo? E aí, podem estar pensando, mas menos π sobre 2 é quando começa aqui, vem para esse ângulo seguindo esse trajeto, e para ir para o π sobre 2, a gente tem que voltar e fazer assim. Só que como a gente já sabe a direção do nosso vetor, a direção final dele, a gente pode interpretar dessa forma aqui. Vai dar no mesmo resultado. E aí, a gente faz o mesmo truque, coloca as constantes para fora da integral, e a integral de cosseno de θ dθ é o seno de θ. Quando a gente aplica esses limites de integração, a gente vai ter 2, né, para a nossa expressão. E esse 2 é justamente esse 2 que apareceu aqui. Fazendo os devidos cancelamentos, a gente pode cancelar esse 2 com o 4, né, aqui de baixo. Deixa eu ver se é necessário. Isso, cancela o 2 com 4. E aí, vamos pensar qual o valor desse lambda, né? Se a gente imaginar que, como eu disse, aqui é uma relação de carga com comprimento,
a gente pode supor que aqui tem uma carga Qzão e o comprimento é metade do comprimento de uma circunferência, que é πr. Então, substitui o lambda por Qzão sobre πr e faz as devidas multiplicações. Aí a gente chega nessa expressão para o campo elétrico de um arco. Vale lembrar que nas questões pode aparecer, por exemplo, que esse arco aqui ele é carregado com carga positiva e essa outra parte aqui é carregado com carga negativa. Aí tem que fazer análise vetorial. Ou seja, pode variar, mas a ideia sempre é a mesma. Analisar a contribuição de cada componente e deduzir qual vai ser o vetor final, né? De forma a integrar corretamente. Para essa parte do disco carregado, a gente vai usar um truque, mas vamos ver aqui. Como a gente está trabalhando agora com uma superfície, né, uma área, a gente vai utilizar uma relação de carga com área. A gente vai utilizar essa letra sigma. Então, uma carga está relacionada com determinada área por esse sigma. Só que a derivada da área, no caso de um círculo, ela é por exemplo, a gente vai derivar πr ao quadrado. A derivada de πr ao quadrado é 2πr dr, que é como está aqui. Então, o que nos resta aqui, né? A gente vai utilizar o mesmo esquema do anel. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vamos observar. Sigma multiplicado pela a derivada da área, certo? O diferencial de área. Observe o resto da fórmula. É bem semelhante ao que temos aqui, né? No caso aqui, esse Qzão ele vai virar o sigma vezes a derivada de área, o diferencial de área. Né? Aí, como a gente já sabe o valor dessa integral, a gente só vai substituir. A gente pode simplificar, né? É isso mesmo. Novamente, a gente coloca as constantes para fora da integral, como vai ficar aqui. Só que nesse caso, a gente vai somar esse diferencial de raio que a gente vai trabalhar, o dr, ele vai de 0 até o Rzão, que é o comprimento, é o raio total do disco. A técnica que a gente pode observar aqui para resolver essa integral é deixar o 2r. Por quê? Porque se a gente chamar de o z ao quadrado mais r ao quadrado, a derivada desse u vai ser 2rdr, que é o que a gente já tem aqui. Então, aplicando lá o que a gente viu no cálculo fundamental, a gente pode chegar nessa solução aqui, que é sigma dividido por 2ε0, multiplica 1 menos e sobre raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. O que é interessante aqui da gente pensar? Se esse r tende a infinito, essa distância z aqui é como se fosse ínfima, né, em relação a um r infinito. Então, esse ponto P, se a gente for analisar, é similar a essa situação aqui. Eu tenho um ponto P no espaço, só que a distribuição de carga é infinita. E é justamente o que ocorre aqui, ó. Quando esse R tende a infinito, esse termo todo tende a zero. Então, o campo elétrico vai tender a sigma sobre 2ε0, que é a expressão do campo elétrico para a nossa placa lá infinito. Funciona da mesma forma. Mas o campo elétrico para um anel carregado, para um disco carregado, é essa expressão aqui. Bom, para finalizar, a gente vai ter torque e energia potencial de polos. Se vocês lembrarem da aula de física fundamental, torque é como se fosse uma capacidade de rotação, uma energia associada à capacidade de rotação. Então, o que é responsável pela rotação aqui? A gente tem essas duas cargas do dipolo imersas em um campo elétrico, certo? Que são essas linhas azuis. E o vetor P, né, que é o momento dipolar, ele está inclinado de um ângulo θ em relação às linhas de campo. É importante a gente pensar nisso. E lembrando também que a direção do momento dipolar é da carga negativa para a carga positiva. Se a gente imaginar qualquer ponto para ser o ponto de apoio do nosso torque, por exemplo, imaginar que está aqui, que aqui seja uma distância x dessa carga.
Aqui é o nosso ponto de apoio, então a nossa carga menos Q está a distância x do ponto de apoio. Isso significa que a nossa carga mais Q está a distância d menos x do ponto de apoio, né? Porque tudo é d. E aí, para a força que vai, de fato, promover rotação, é dado pelo um F, que é a força que está sendo aplicada na carga, vezes um seno de θ, esse ângulo θ aqui. Isso para as duas cargas, certo? E aí, quando a gente faz essa soma aqui, não importa qual vai ser qual ponto de apoio a gente escolha, qual vai ser o x, sempre vai resultar em F vezes D vezes seno de θ. Só que, se a gente for lembrar, a força é dada pelo produto entre a carga de prova, né, que seriam essas, e o campo elétrico, vezes a distância. A força vezes a distância é essa expressão. Só que Q vezes D, como a gente já viu, é o momento dipolar, dado por essa letra P. Então, ao invés de escrever F vezes D, a gente escreve F vezes P. E essa expressão aqui, se a gente lembrar de algumas aulas, na verdade, da cadeira de álgebra linear, isso é o produto vetorial, que é o produto vetorial entre o campo elétrico e o momento dipolar. Esse é o torque, essa é a expressão do torque. Já a nossa energia potencial, que é uma energia, digamos, a gente vai ter essa energia armazenada antes do giro, certo? Para o nosso dipolo. Então, a energia potencial, nesse caso, ela é dada por menos do trabalho, e a expressão do trabalho a gente colocou esse limite de integração 90 só para facilitar nos cálculos, mas não influi muito. Então, aqui vai ser de 90 graus até um θ qualquer, que é esse θ aqui. E o nosso, a função que a gente vai aplicar essa integral é torque vezes o dθ. Substituindo os determinados valores, a gente consegue, isso aqui é um módulo, né? Na expressão do campo vetorial. Aqui é módulo de P, módulo de E vezes o seno de θ, a gente coloca para fora. E integrando de 90 graus até θ graus, o seno de θ dθ, a gente vai ter aqui no caso seria menos cosseno. É isso. Eu coloquei, esse menos apareceu aqui porque o sentido lá do produto vetorial está invertido, né? Nesse caso aqui, essa expressão seria E vezes P vezes seno, aqui está P vezes E, por isso que ainda aparece esse menos. Mas o que é interessante a gente saber é que a energia potencial é dada por menos o produto escalar do momento dipolar vezes o campo elétrico. Dessa forma aqui. Então, é um produto escalar entre dois vetores. E o que isso interessa, né? Interessa que, para a gente ter uma energia potencial máxima, a gente precisa de um θ valendo um valor igual a 180 graus, e a energia potencial mínima é quando o θ for 0 graus. Certo? Que aí, nesse caso, quando o θ for 0 graus, a nossa energia vai ser menos PE, menos P vezes E. E quando for 180 graus, a nossa energia vai ser PE. E, bom, galera, é isso. Essa parte foi um pouco densa, porque envolve cálculos de integrais. Mas, sabendo os toques gerais, né, que é fazer a decomposição de vetores e analisar qual componente vai ser a interessante, e também meio que lembrando dessas características, que o torque é o vetorial entre o E e o P, e a energia potencial é menos o escalar entre P e E. Basicamente, esse é o resumo da nossa aula. Então, valeu, galera. Até a próxima aula.